Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dalelaste, sou médico. Esse é o nosso espaço no YouTube para discutir temas sobre saúde, bem-estar e longevidade. O tema que eu escolhi para esse vídeo é um tema muito polêmico, tanto dentro do meu consultório quanto aqui nos comentários. As pessoas perguntam muito sobre a tireoide. Por quê? Porque essa glândula está muito envolvida com o processo de engordar e emagrecer mais fácil. E como hoje a gente vive a era da obesidade, estamos vivendo um planeta obesogênico, a tireoide ela é muito discutida. Os pacientes vêm até o consultório esperançosos para que eles possam ter um problema na tireoide para justificar o sobrepeso, o ganho de peso em curto espaço de tempo. Para entender sobre tireoide, é preciso primeiro entendermos sobre hormônios, mas de um modo geral, o que são hormônios, o que são essas substâncias. Então, se você não assistiu o último vídeo que eu publiquei no canal aqui sexta-feira passada, eu recomendo primeiro você assistir o vídeo sobre hormônios para poder entender melhor o vídeo sobre tireoide. Vou colocar o link aqui em cima, tá aqui o link, ó. Você acessa aqui, assiste o vídeo sobre hormônios e aí vamos juntos mergulharmos aqui nesse universo desse sistema endocrinológico tão complexo que envolve não só a tireoide, mas as glândulas que regulam a função da tireoide. Então, uma primeira pergunta. As pessoas, elas perguntam assim, Samuel, mas por que meu corpo está produzindo menos hormônio, seja da tireoide ou qualquer outro, né? Como é que o corpo sabe o quanto ele tem que produzir, o quando ele tem que produzir? Por exemplo, o teu testículo, como é que ele sabe quando você tem que produzir testosterona, qual é a quantidade que ele tem que produzir? A tua glândula adrenal, quando que ela decide produzir cortisol? Será que as glândulas endocrinológicas elas são independentes e elas se governam? É óbvio que não, né? Existe um sistema dentro da nossa cabeça composto por hipotálamo e hipófise, que também são duas glândulas endócrinas, pois produzem hormônios. E esse sistema é um sistema regulador. Ele é um sistema analisador. Ele fica olhando assim, como é que está a situação dos hormônios no corpo, né? Será que esse hormônio está baixinho? Se está baixinho, é hora de aumentar ele. Opa, esse outro hormônio tem muito, então é hora de baixar ele. Quem faz esse controle é um sistema muito complexo e controlado por duas glândulas muito pequenas. Para você ter uma ideia, a hipófise, que fica um pouquinho acima da célula túrcica, que é um localzinho aqui do nosso crânio, a hipófise ela comanda uma série de hormônios, ela tem o tamanho de um grãozinho de arroz. E com esse mini tamanho, ela consegue controlar hormônios como os hormônios sexuais do corpo, né? Estrogênio, testosterona, ela controla a tireoide, ela controla a adrenal, tudo isso controlado pela hipófise. Síntese de prolactina também, tudo aqui. Bom, como funciona isso? A partir do momento que o teu hipotálamo ele identifica que os teus hormônios tireoidianos, e vamos dar nome para os hormônios tireoidianos, né? Vai ficar mais fácil de entender, ó, T3 e T4, tá? Vamos chamar eles então aqui, ó, tiroxina é o T4 e o T3 é a triiodotironina. Então, a partir do momento que o hipotálamo identifica que as concentrações de T3 e T4 estão baixas, ele sabe que é hora de aumentar isso. Como que ele faz? Ele vai secretar um hormônio chamado de TRH. O TRH é um hormônio que vai ser lançado na corrente sanguínea para que ao chegar na hipófise, ó, hipotálamo é cabeça, hipófise também é cabeça. Ao chegar na hipófise, o TRH, hormônio liberador de tireotropina, ele vai vir até a hipófise para fazer com que a hipófise secrete um outro hormônio chamado TSH, hormônio estimulante da tireoide.
olha só, até agora não tem nenhum hormônio produzido pela tireoide. São só hormônios que são produzidos para ir lá na tireoide e avisar ela, falar assim, tireoide, você tem que trabalhar, porque o teu nível de hormônio no corpo está baixo. Então, o hipotálamo produz um hormônio que vai até a hipófise, fazer com que ela seja avisada e, portanto, ela vai produzir o TSH e o TSH ele vai até a tireoide. Tudo isso via sangue, vai tudo ser jogado no sangue, o sangue vai circulando e quando ele chega aqui, a tireoide então entende que isso é um sinal de que ela tem que trabalhar. A tireoide, ela é uma glândula que está localizada aqui no pescoço. Tá? Vou mostrar aqui um desenho da tireoide, ó. Tá vendo? Ela está abraçando a traqueia. Então, basicamente é isso aqui, ó. Você tem dois lobos, lobo direito, lobo esquerdo. Aqui no meio a gente chama isso daqui de istmo, tá? E quando o TSH chega aqui na tireoide, ele entra e ele é reconhecido por um receptor ligado à proteína G, que é o receptor responsável por identificar que o TSH chegou. E ao chegar ao TSH, então a tireoide sabe que ela precisa liberar, ela precisa produzir T3 e T4. Ela produz os dois hormônios. Porém, a gente tem que entender aqui que eu até talvez acabei de cometer uma gafe, né? A gente chama isso, a gente é treinado a chamar T3 e T4 de hormônio. Mas quando você para identificar qual é a função do T4, eu poderia seguramente afirmar que ele não é um hormônio, que ele é um pró-hormônio. Porque o T4 ele não tem função nenhuma no corpo. Inclusive, não existem receptores para T4. Por quê? Porque quem desempenha todas as funções da tireoide é esse hormônio chamado T3. Esse aqui sim é o hormônio. Tá, mas ô Samuel, por que então que a tireoide ela produz T4? Por que ela não produz só o T3, né? Seria tão mais inteligente isso? Seria. Acontece que o tempo de vida útil do T3 é muito fugaz. Quando ele é transformado em T3, ele não tem muito tempo de vida. Então a gente precisa de um hormônio que tenha uma estabilidade melhor. O T4 ele vai viver mais tempo dentro do corpo, vamos dizer assim, ele vai ter mais tempo de vida. E aí é o T4 que vai se transformando em T3 gradualmente. Mas aqui requer entendermos um pouquinho melhor sobre como estes hormônios são produzidos. Eu vou desenhar de novo aqui. Lembra que eu sou médico, não desenhista, então perdoem meu desenho. Isso era para ser uma tireoide, parece um controle de play, né? Mas é uma tireoide. Ó, como é que funciona? Quando o TSH ele entra aqui e ele dá esse estímulo, a tireoide ela precisa então produzir o hormônio. Como que isso acontece? Alguns nutrientes são indispensáveis para a produção de hormônio tireoidiano. Um deles é o aminoácido chamado tirosina. A tirosina é a base da estrutura para formar T3 e T4. E também precisamos de átomos de iodo. Como é que se forma T3 e T4? A partir de estruturas, então, que usam tirosina e iodo ligado na pontinha. Então, quando entra aqui o aminoácido e o iodo, vai ser formado uma estrutura chamada monoiodotirosina, monoiodotirosina, que a gente vai chamar de MIT, e a molécula de iodotirosina.
que a gente vai chamar de DIT. Então olha aqui, ó, aqui a gente tem um iodo, aqui a gente tem 2 iodos. Vamos entender por que o nome do hormônio é T3 e por que o nome do outro é T4. O nome do hormônio está relacionado à estrutura. Ele já contou para nós. De onde é que vem esse T? Esse T vem da tirosina, que é o que forma o hormônio. E o que significa o 3? O 3 é o número de iodos que existem nessa molécula. Então aqui você tem uma molécula formada por tirosina e 3 iodos. Aqui você tem uma molécula formada por tirosina e 4 iodos. Então olha aqui, ó, se eu juntar 2 diiodotirosina, eu formo T4. Se eu juntar um diiodotirosina e um monoiodotirosina, eu formo o T3. Olha que simples. Só que aqui a gente já começa a ter alguns problemas. O primeiro deles é talvez a falta de iodo adequado, porque a alimentação nossa ela é muito pobre em iodo. Tanto é que lá por volta de 1980, agora não me lembro o ano exato, foi um pouquinho depois de 1980, obrigaram a colocar iodo no sal, né? O sal que você compra de cozinha, aquele sal refinado, ele é um sal iodado. Por que colocaram iodo naquele sal? Porque naquela época tínhamos muitos pacientes que desenvolviam uma patologia na tireoide chamada de bócio. O que era o bócio? Vou até mostrar uma foto para você aqui de um bócio. Olha aqui, ó, tá vendo aqui esse pescoço inchado? Então, isso é um bócio. É uma glândula tireoide que recebeu o TSH e, portanto, entendeu que precisa produzir o T3 e o T4, mas ela não tem o iodo. E se ela não tem o iodo, ela fica trabalhando, e isso gera uma hiperplasia, deixa a glândula grande. Isso é o bócio, é uma glândula aumentada porque ela teve que trabalhar muito porque ela não tinha matéria-prima. Depois que colocaram iodo no sal, a gente praticamente não encontra ninguém com bócio mais, né? Porque o iodo está sendo suplementado. Só que aí é um detalhezinho importante. Essa recomendação de 1980, ela fala que a ingestão de iodo ela deveria ser de 150 microgramas dia. E desde então, essa é a regra, 150 microgramas dia. Porém, essa regra, que nunca mais foi revisada, ela serve apenas para atender a uma quantidade de iodo para você não desenvolver um bócio. Mas não quer dizer que essa quantidade vai dar iodo suficiente para que a tua glândula possa trabalhar bem. Pasmem, não existe, desde 1980 não existe mais uma revisão, um estudo feito para saber qual seria a quantidade de iodo correta para você ter uma glândula tireoide trabalhando perfeitamente. Esse é o primeiro ponto aqui. Bom, mas, então, tendo iodo, tendo a tirosina, você vai ter aqui, sob estímulo do TSH, a glândula tireoide produzindo estes 2 hormônios no que a gente chama de células foliculares. A tireoide ela tem 2 tipos de células, as células foliculares e as células C, que carregam esse nome porque são formadoras de um outro hormônio chamado calcitonina, que é um hormônio da tireoide produzido para modular a ação dos osteoclastos, que são as células que estão lá no osso trabalhando de forma a proteger você contra a osteopenia e osteoporose. Olha esse ponto que é importante. Pessoas que tiram a sua tireoide cirurgicamente por algum motivo, seja um câncer ou o que for, elas vão repor um hormônio chamado T4, mas elas não vão estar produzindo calcitonina na célula C. Então, pessoas que tiram a tireoide cirurgicamente têm muito mais tendência a desenvolver osteopenia e, por consequência, osteoporose. Mas isso é um capítulo à parte, inclusive já tem vídeo meu no YouTube falando sobre osteopenia e osteoporose. Tá bem? Bom, vamos falar sobre T3 e T4, que agora então estão sendo produzidos na tireoide. Grande problema é que a tireoide é uma glândula que exerce um metabolismo muito grande, ela usa muita energia para trabalhar.
E como o T3 é o hormônio ativo que participa ativamente aumentando o processo energético mitocondrial, melhorando a ação do ATP, ATP é a energia do corpo, como o T3 ele vai ser usado para isso, a glândula tireoide praticamente usa nela mesma todo o T3 que ela produz. Então a gente quase não põe para fora da tireoide esse hormônio T3. A gente vai colocar o T4, que não é nem um hormônio ativo. O T4 precisa então ir para a corrente sanguínea e ele precisa perder uma molécula de iodo. Lembra que eu falei para vocês? O T4 tem 4 iodos e por isso ele não é ativo. Ele tem que perder uma molécula para se transformar em T3. Quem é que faz isso? Como isso acontece? Isso vai acontecer principalmente no fígado, nos rins e no baço. São os 3 órgãos que têm esse poder aumentado de converter T4 em T3. Por quê? Porque nesses órgãos é onde se encontra a maior quantidade, maior concentração da enzima que faz isso. Existe uma enzima que faz a colocação e a retirada do iodo na molécula de tirosina. Essa enzima ela é chamada de seleniodinase. A gente tem 3 tipos de seleniodinase, tipo 1, tipo 2, tipo 3. E eu não vou me adentrar a isso, senão esse vídeo vai ficar muito técnico. Mas a seleniodinase já carrega o nome seleniodinase, ou seja, ela é dependente de selênio. E, inclusive esse nome está errado, deveria se chamar selenozincodinase, porque além de selênio, essa enzima também depende de zinco. E você agora começa a entender o porquê que uma alimentação rica em junk foods, em alimentos pobres em nutrientes, muito facilmente vão fazer a tua glândula tireoide bagunçar, porque você precisa já aqui de nutrientes importantíssimos que você só busca da dieta, selênio e zinco, para fazer com que essa enzima venha aqui no T4, sequestre um iodo e aí transforme o iodo num hormônio chamado T3. Agora sim a gente tem o hormônio. E o T3, se você assistiu o vídeo anterior, onde eu desenhei uma célula e falei que existem receptores na membrana e outros hormônios que não usam receptor de membrana, que vão direto no núcleo, o T3 é um deles. O T3 entra na célula e vai lá no núcleo modular, modificar a expressão do RNA, o nosso conteúdo genético. Entenderam? Então o T3 vai fazer isso dentro da célula. E ao fazer isso, eu posso até estar falando uma grande besteira aqui, mas eu desconheço outro hormônio que tenha tanta função no corpo quanto o hormônio T3. Ele é um hormônio que modula a beta-oxidação, que é o uso da gordura como fonte energética, né? Queima de gordura de tecido adiposo para a produção de energia. O T3 ele controla a produção dos colesteróis. Você tendo o T3 baixo, você pode ter uma dislipidemia, um colesterol ruim. O T3 controla, ele está ligado diretamente à fertilidade, a fluxo menstrual, a qualidade de cabelo, unha, pele, mexe com libido, com um monte de coisa. Então, precisamos garantir que toda essa orquestra hormonal aconteça da melhor forma possível para que você tenha o teu T3 sempre ofertado para a tua célula, para o teu receptor. Isso aqui já está uma bioquímica do caramba e essa nossa aula já está extensa demais. Assim funciona a tireoide, assim funciona a formação dos hormônios tireoidianos e assim deveria ser. Porém, infelizmente, não é. Muitos pacientes eles comparecem no consultório com disfunções tireoidianas severas, diminuindo drasticamente a sua qualidade de vida. E isso tem um nome. A gente chama isso de hipotireoidismo, que é a doença mais comum da tireoide. Também existe o hipertireoidismo. Eu acho extremamente importante entender essas doenças para poder saber
como manejar isso e como mudar esse estado de disfunção tireoidiana para poder modificar a nossa vitalidade, a nossa qualidade de vida. O próximo vídeo eu vou abordar esse tema, disfunções da tireoide. Se você gostou desse vídeo, compartilha, dá um like, se inscreva no nosso canal se ainda não tiver inscrito. Aqui abaixo tem um link que, se você acessar e se cadastrar, você vai fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebem conteúdo exclusivo do nosso canal. Por enquanto, muito obrigado, mas eu quero você no próximo vídeo para a gente fazer o desfecho sobre tireoide, ok?